O amor não vem antes da ordem, tá? Deixa eu falar isso pra vocês não esquecerem. A ordem vem antes do amor, tá? Então, veja só. A traição, ela é sobre o amor. Mas a ordem vem antes. Por quê? Porque o traidor já estava nesse sistema e ele pertence. Então, mesmo que a gente fale, não quero falar com meu pai, porque ele traiu a minha mãe, na ordem você está ferindo um lugar de hierarquia. Não é assunto seu. Teu pai não te deve nada sexualmente ou relação que ele tinha com uma mãe. Se eles deixaram de ser pais porque viraram aquele conflito e só passaram a viver sobre aquilo, e você entrou naquele processo e está fazendo isso até agora, saia, porque lá atrás você já não tinha. Eles não preservaram porque eles nem sabiam. Imagina, era pra gente ter curso para ser pai e mãe. Era pra gente ter curso para se relacionar. As coisas mais importantes que a gente faz aqui é isso, e a gente não tem um estudo. A gente aprende outras coisas na escola, mas a gente não aprende essas coisas que são tão importantes para a nossa evolução. Se vocês olharem em todas as religiões, todas elas vai ter uma informação de pai e mãe num lugar de honra. Tá? E a gente honra o quê? A gente honra esse corpo que a gente recebeu, a gente honra a semente do nosso pai, todo o resto a gente vai fazer sozinho. Porque se você fosse esse alecrim dourado, tão maravilhoso, você não teria nascido nessa família. Você teria nascido em outra. Então, na verdade, essa família só está mostrando um pouco o espelho daquilo que você também aí veio resolver, tá? Então, o amor não vem antes da ordem. Ah, e outra coisa, às vezes você fala, nossa, mas eu não tô fazendo nada que a minha mãe, eu faço totalmente ao contrário, viu? Sua mãe é a sua base. Você está usando a sua mãe para fazer totalmente ao contrário. Qual é a sua visão? Você está pegando a vida da sua mãe e usando ela como uma base para você fazer o contrário. Já é o que ela e a mãe dela fizeram, entende? Se eu for olhar lá minha mãe, minha avó, meu Deus, perdeu o marido, nunca trabalhou e continuou não trabalhando, todos os filhos foram trabalhar. O que é que a minha mãe fez na primeira oportunidade dela? Saiu para o trabalho, por compensação, só trabalho, só trabalho. Eu, não vou depender, olha o que aconteceu com a minha mãe, nunca vou depender de homem. Então, veja só, por compensação. E aí, se eu faço o mesmo movimento, para onde eu vou? Aí eu vou para um lugar do outro lado, ou eu vou querer parar de trabalhar? Não, eu posso fazer as duas coisas. Eu posso trabalhar, eu posso ficar na minha casa. Olha o que eu estou fazendo. Eu estou integrando a minha avó e a minha mãe ao mesmo tempo para eu entrar no caminho do meio. Para eu poder trabalhar e ter leveza, para fazer isso com saúde. Por quê? Porque eu resolvi criar um caminho novo e não usar a vida delas só como base. A gente só olha a trama, mas a gente não tira aquilo e vai fazer o contrário, tá? Então eu quero fazer o contrário de você porque eu acho que você é péssima, você não fez bem, então tem um tanto de julgamento ali também, tá? Então, o amor, ele não vem antes da ordem. E o traidor também pertence, tudo pertence, inclusive a dor. Eu fui precisar processar a dor do luto, a dor da morte, perceber o que aconteceu ali, por que é que os meus tios sentiram aquela dor. E todo esse processo que vocês estão abrindo caixa, estão se permitindo sentir. Depois que a gente sente, o presente vem. O problema é que a gente foge do sentir a dor e a gente fica rodando no sofrimento e vai aumentando. E a gente fala, por que Deus não me tira disso? Não, deixa sentir. O que acontece com vocês? Ó, vem um negócio que ao invés de você sentir, você vai lá e fala. Pergunta pra Ana, joga pro seu parceiro. Vai fazer tal coisa. Não, enquanto você não sabe, tá doendo, vem pra cá. Por que é que tá doendo? Meu Deus, onde é que eu senti isso pela primeira vez? Por que tá me causando tanto desconforto estar perto dessa pessoa? Se você fechar o teu olho e fizer essa pergunta verdadeira no teu coração, você vai saber de onde vem. E aí você vai entender que você vai tirar ali o carteiro e vai pegar só a carta, porque na hora que você tirar a pessoa, vai sobrar o quê? Meu Deus, ela tá me fazendo sentir exposta, igual quando eu lá na minha infância tinha feito tal coisa e não sei o que. Essa pessoa é um inimigo pra você? Não, ele é um presente. Aquele médico, todo mundo ficou com raiva dele. E o Ricardo depois queria ir no hospital falar como é que ele faz uma coisa dessa. E a minha tia falou que absurdo esse médico. E aí no meu processo eu tava pensando assim, caramba,
se aquele médico não tivesse saído ali para dar aquele gatilho, eu nunca ia ter a oportunidade de acessar a dor da morte da minha avó da infância de 11 anos. Olha quanto tempo faz. E quem apertou esse botão? O médico. Eu podia ficar a minha vida durante essa semana inteira chegando o médico, como é que ele fez isso, não sei o que. Eu fui olhar por baixo daquilo ali, que gatilho que estava abrindo em mim, tá? Então, em empresas, já falei, né? O diretor anterior fez, eu cheguei, retiro tudo do que foi feito, sou assistente do diretor, mas passo por cima. O que vocês fazem muito, tá? Vocês fazem muito no emprego, meu chefe não sabe fazer isso, eu sei fazer melhor que ele. Como essa pessoa tem coragem de dar essa ordem, não vou fazer isso. Sabe o que você está fazendo? Está atrasando o seu processo. Por quê? Porque você está ferindo a lei da hierarquia. Você não sabe o que essa pessoa trabalhou fora, o que tem ali na bagagem dela, por que ela foi escolhida ali. Às vezes hoje você está olhando ela ali numa tranquilidade, que ela devia dar mais o sangue, como é que ela não está dando e você está se matando. Quem está mandando você se matar é você. Teu chefe talvez não mudou. E ali ele segue uma linha dele, ele é o seu gestor. Se você não aceita essa gestão, você pode sair. Mas na medida que você sai do seu lugar para dizer como é que ele deve fazer, você atrasa o seu processo, porque você está competindo, porque você está ferindo uma ordem, tá? Como é que você entrou aqui? Se eu tranquei a porta. O gato entrou aqui. Então, eu gostaria que vocês observassem no sistema de vocês quem é que você está ali salvando, que na verdade não é salvamento, é raiva e vingança, tá? Muda tudo saber sobre isso, porque eu estou dizendo, essa pessoa é tão pequena que ela não dá conta de viver a experiência dela. Se não fosse eu, aí eu te pergunto, imagina só você falar isso para sua mãe, para sua avó, e se você morresse? Porra, na hora que você morreu, todo mundo ia morrer com você. Não faz sentido. Bárbara, não faz sentido, tá? Em resumo, quando a gente olha, eu vou falar ainda da lei da hierarquia, né, que a gente vai falar, não, falei da hierarquia e agora a gente vai falar o que tá pegando mais, até porque a gente tá falando de irmãos, parceiros, e quando a gente tem um marido, a gente também tá se relacionando com o nosso irmão, tá? Porque somos irmãos de alma, então aquilo que ficou pendente dentro do nosso sistema se apresenta também nessa relação. Mas em resumo, quando a gente vai falar de pertencimento, lei da hierarquia e lei do equilíbrio, é como se a gente fizesse assim, ó. Põe todo mundo dentro da sala, é assim, jogou todo mundo dentro de um planeta, jogou todo mundo dentro da sua família. Aí a gente está olhando o pertencimento, todos estão ali dentro. Depois que a gente olhou o pertencimento, a gente vai lá e organiza as ordens para quem chegou antes. E aí a gente vai colocando todo mundo nos seus lugares. Depois que a gente colocou todo mundo nos seus lugares, aí a gente divide as responsabilidades. Equilíbrio, essa é a terceira lei e eu acredito que para as relações ela é uma das mais importantes, tá? Pais deram a vida, nunca vamos poder pagar. Você vai... Ai, que susto, gente, esse gato está fazendo uma coisa aqui. Eu nunca tive gato, eles estão derrubando tudo. Para com isso que eu vou te colocar lá fora. Senhora, vou deixar porque é bom para a limpeza. Então, assim, a gente é muito petulante, né? Por que a gente fica tentando salvar os nossos pais? Porque a gente não dá conta de receber. Então, a gente fica com culpa de ter recebido a vida e também com as coisas que talvez a nossa mãe falou, que ela deu tudo e não sei o que. Isso é abusivo, tá? Ter falado que deu tudo, a vida, eu não sei o que. Ela não fez nada pra você. Tá? Saia desse processo de culpa. Quando a tua mãe decidiu trazer um ser para o mundo, ela está fazendo um serviço planetário para o divino e está dizendo, divino, eu tô pronta para servir. E aí, você nasceu. Então, se ela pegou as dores dela em relação ao marido dela, a família dela e tudo isso, colocou no teu colo, como você mudou a vida dela e que a vida dela se acabou e ela nunca trabalhou, esquece, deleta tudo, você vai ter que fazer um scanner de limpeza cada vez que você lembra disso e você vai lembrar
que esse é um serviço dela com o planeta. E que você também ganhou do divino, a oportunidade está aqui. Então você pega a tua vida e vai caminhar. Para de ficar andando de costa querendo salvar o seu sistema, porque você está deixando todo mundo doente. Pais deram a vida e nunca vamos poder pagar, tá? Se você está fazendo isso, você provavelmente entra numa relação como faz tudo na tua relação. Se você é marido da tua mãe, então porque faltou o pai, ou porque você achava que teu pai... Ó, já comecei a limpeza em vocês, porque quando eu começo a falar disso, todo mundo aí se agita, né? Então, se faltou o pai no seu sistema, um homem, aquela figura, você está vivendo esse papel, você está trabalhando em excesso, você está numa busca infinita, porque o pai não existe, é idealizado. Então você vai se relacionar com o parceiro vai fazer tudo para você, nunca vai ser suficiente. Sabe por quê? Teu pai não estava lá, ele nunca nem te frustrou, então você nem tem essa informação. Então, você vai pedir sem fim. Como é que a gente faz isso? A gente vai integrar, a gente vai conseguir ver essas coisas. E se seu pai for vivo, eu digo pra você, se você tiver com raiva dele ou qualquer coisa, vai lá. Eu não vejo meu pai tanto, tá? Porque o meu pai é o do ser lá, livre do mundo. Enquanto a minha mãe era apegada, ela casou com o desapegado. Então, assim, depois de viver esses processos, teve uma época que eu tive que ir atrás do meu pai. E aí, de repente, eu já nem estava mais no banco. Então, veja só, cada pedaço que você integra. Aí, sabe o que aconteceu quando eu integrei meu avô? Eu ganhei as terras que eu comprei. Na minha família tem fazendeiro lá, meu avô veio de lá. Enquanto ninguém olhava para ele, a terra não chegou no meu sistema. Então, cada vez que a gente vai integrando um pedaço, isso aconteceu. E a minha mãe também, olha só o que aconteceu ontem, que ontem foi mágico, porque foi de ontem para hoje. Eu sei que a minha mãe representou o lugar dos homens muito tempo. Então, veja, meu avô morreu porque brigou, tomou algo na cabeça. Foi isso mesmo, agora que eu tô me lembrando. E aí ele morreu, foi achado na rua. O meu tio teve um filho, que era o nosso primeiro primo. Rodrigo foi fazer uma cirurgia na cabeça, nunca mais voltou. A minha mãe estava no hospital fazendo o quê? Tumor na cabeça. Eu falei... Minha mãe também estava no lugar dos homens, no lugar do meu pai. E eu também vi a minha mãe assim. Por isso que minha avó estava aqui com a minha mãe, fiquei órfã e o meu pai era o abusivo. Não era o meu pai, era a minha mãe. E aí eu ia tomar no chá, e na hora que eu estava lá mergulhando, eu falava, cadê os abusadores, os homens? A chá fazia assim, é sua mãe. Aí eu falava, não, é sua mãe. Mas assim, não é que a minha mãe fazia isso porque, nossa, você é abusadora da minha filha. Muita dor, muita informação ali, muita cobrança. Então ela falou muitas coisas, foi muito forte mesmo. E ela falava, vai ali. Então na hora que eu fui percebendo isso, eu falei, minha mãe ainda estava nesse lugar por causa dessas doenças. Peguei meu telefone. Falei, pai. E olha que meu pai nunca me viu chorar, então eu tive que dar esse lugar para ele. Daí eu tava chorando e falei, pai, reza aí pela minha mãe, que a minha mãe tá no hospital. E aí ele ficou perguntando o que era, onde é que é? Eu falei, não, ela não pode receber visita agora. Porque, nossa, imagina, meu pai indo lá, minha mãe, o coração começar a disparar, eles nem se falam um tempão. E eu falei, só reza aí, hein, pai? E aí eu coloquei ele no lugar dele. Sabe o que aconteceu? Eu recebi a notícia hoje que a minha mãe saiu da intubação e a gente estava esperando isso há muito tempo. Então é assim, parece invisível, mas não é. Cada um no seu sistema. Eu não estou querendo salvar minha mãe. Eu pedi ajuda, fui vulnerável e pedi ajuda para o meu pai. Ele veio antes, ele tem essa potência. A relação deles causou muita coisa que eu não tenho nada a ver com isso. Minha mãe se sentiu traída quando ela acessou o meu pai jogando e que todo mundo sabia. Então assim, isso estava tudo ali no campo deles. Então eu abaixei o meu narizinho e fui lá como filha falar, ó, pai, pode ser que sobre só você. E também foi uma responsabilidade pro colo dele, né? Pai, ó, você tá aí? Tô precisando. Então, é um processo nosso de descer o nosso nariz e dar o lugar para aquele que veio antes. E por que a gente tem o corpo físico? Porque aqui é mais fácil. Então, veja só, entre eu perceber isso, dá tempo de eu observar e fazer o movimento de trabalhar a culpa. Imagina você sem corpo físico
num outro estado de consciência. Você só pensa na culpa, você é culpa, você não sai da culpa. Você vai ficar preso num umbral lá de culpa. Quem tá na egrégora tem uma aula lá sobre os 7 planos, vai entender sobre isso e que eu digo para vocês assistirem, porque é o que vai salvar a gente aqui nesse momento das frequências, saber que campo que você tá atuando aí para ver quem é que tá te dominando, tá? Então, eu vou voltar aqui para a lei do equilíbrio. Se você tá fazendo tudo para sua mãe, salvando o seu sistema, você entrou na sua relação como faz tudo na relação. Agora, pode ser que você teve um complexo paterno positivo, que é o pai lá, o chefe, é aquele que paga tudo. Aí você virou sem mãe, tá? Você é casada com teu pai, você tá buscando teu pai lá fora e provavelmente você precisa da ajuda financeira, tá? Observa qual é o seu tipo. Para você ser boazinha ou salvadora, a gente vai ter aula disso, tá? Não vou falar disso agora para não misturar. Mas você vai saber se você está casada com a mãe ou com o pai e que movimento que você precisa fazer. A salvadora é o marido da mãe, tá? A boazinha é a mulher do pai. Então, se o pai era o provedor, provavelmente você está buscando esse provedor em alguma relação, em alguma pessoa. Você precisa observar quem eram os homens do seu sistema, porque a gente não está falando dos homens, a gente está falando da forma como a sua energia masculina se movimenta, tá? Aí, se alguém não está no seu lugar, alguém está sobrecarregado. Então, essa é uma informação de equilíbrio para quê? Você vai olhar aí na tua casa com quem você mora. Se você, neste momento, se sente sobrecarregada, você está fora do lugar e está faltando alguém no lugar. Isso também pode acontecer no seu trabalho. Se você está sobrecarregada, você está fora do teu lugar. Provavelmente você está querendo mostrar para o teu chefe como se é melhor, fazendo mais do que todo mundo. Tem alguém fazendo pouco lá no seu trabalho. Aí vamos supor que você tem um irmão que recebeu mais privilégios, que você acha que ele foi mais tratado com leveza lá no seu trabalho. Provavelmente você vai ter algum par lá no seu trabalho que você vai falar, olha isso, aí não faz nada, sobra tudo para mim. No trabalho, a gente consegue organizar muito fácil a ordem quando a gente pode sustentar o processo, como a gente pode honrar o nosso compromisso desse contrato que você assinou para parar de ficar enrolando só esperando o dinheiro receber. Você não foi obrigada a fazer isso, você se comprometeu com este contrato. Então, por que é que você está indo enrolar? Você está na esfera da criança, aquele que só quer receber e não entregar com o que contratou. Se você estiver nesse processo, qual que é ajustar a ordem? Sustentar o processo, a tua palavra, o teu compromisso, ou você sair. Na medida que você entra para fazer aquilo que o outro está te mandando, que ele tem a caneta para ser o gestor, entrega o seu e nada mais, sabe o que vai acontecer? Você fica leve, sobra tempo para o prazer, você sai no teu horário, a promoção chega para você. Porque às vezes você vai ser aquela pessoa que se mata, muda toda a ordem, está sobrecarregado e você fala, e na hora de promover e na hora de dar aumento, quem é que ficou? Por quê? Porque a salvadora ela fica com custo, mas ela não fica com benefício. Então ela nem vai ser vista na hora de ser o aumento ou qualquer coisa, porque você está fora de ordem. Então, se você mora longe da sua família, que você não consegue ajustar, qual é o lugar mais fácil para você ajustar a triangulação, a competição, ao não sustentar aqui? Quem teve o complexo paterno positivo não sustenta muito esse processo. Houve alguma coisa do chefe, alguma coisa, fala, você quer saber? Eu não preciso estar aqui e vou sair. E tá sempre sem dinheiro, tá sempre sem ajuda. Por quê? Porque você vai precisar sustentar essa frustração que você não teve. E aí você vai ter que engolir porque você precisa daquele dinheiro. E aí você vai ganhando corpo. Na medida que você fala, não preciso disso aqui, tô saindo. Na medida que você tá nesse processo, você não tá encorpando. E você não vai chegar num lugar de carreira. Porque carreira é diferente de profissão. É aquilo que você vai carregando ao longo da sua vida e sustentando e encorpando, tá? Então, se você está sobrecarregada, você precisa ver aonde é que você está fazendo o que você não gostaria de fazer. E aí você vai fazer o quê? Dá para o outro fazer. E aí ele não vai fazer.
E aí, às vezes, vai errar. E aí, você que vai também estar se trabalhando para você poder operar no tempo do outro também e não só no seu. Porque aquela pessoa tem um relógio diferente, ela enxerga de outra forma, ela vai fazer de outro jeito. Por um tempo eu queria que o Ricardo enxergasse as coisas do banco que eu sei fazer, e que não tem nada a ver, ele é um artista, ele contribui com outras coisas. Falei, gente, eu não tô conseguindo receber o que ele tá trazendo, eu tô querendo que ele seja igual eu. E isso é péssimo, porque daí você não tá amando ninguém, você tá amando só você mesmo. E aí, será que cabe para você receber outras pessoas? Porque assim, se você tá numa relação e você acha que você não tá recebendo nada, você tem que saber agora que você não sabe receber. Por quê? Porque toda relação tá chegando alguma coisa. Mas pode ser que o que tá chegando você não enxerga e você tá cobrando lá o dinheiro do teu pai, que não deu pra tua mãe, que você tá cobrando o abuso que a tua mãe recebeu e às vezes nem tá acontecendo isso, tá? Todo relacionamento tem algo para oferecer. Às vezes é você que não sabe receber, tá? E se você se olha deste lugar sempre errado e você se sente incapaz, se você tem a sensação, né? Ai, toda vez que eu fazer algo ou fazer algum movimento eu me sinto incapaz, você vai precisar olhar onde é que você ficou na criança. Por quê? Porque a criança, ela não é capaz de trabalhar, ela não é capaz de entregar várias coisas. A sensação de incapacidade é uma sensação da criança e você vai ter que saber quando é que ela se apresentou, para que você veja, é isso, aí você fala, então eu vou fazer mesmo assim. Por quê? Aí quando você fizer e pôr o seu corpo lá, aí o teu corpo vai falar, e o seu cérebro, né, límbico, fala, nossa, ela conseguiu fazer isso e ninguém riu dela, no caso se sofria bullying, ninguém brigou ou algo assim, e aí vai soltando, porque esse soltar é no corpo. A internet travou para vocês, porque veio uma informação de instabilidade, travou, mas voltou, né? Tá travando? Vocês nem me avisaram? Sério? Mas não é minha, hein? Eu tô com um ó tinindo. Tá travando muito? Não muito. Começou a travar agora. Tá. Aí, se você no trabalho recebe dinheiro e não entrega, você tá com a vida travada. Então, você vai precisar hoje observar aonde é que você se comprometeu com a sua palavra e que você está tirando o teu corpo fora, porque você está saindo do seu lugar. Ninguém está te obrigando a estar nesse trabalho. A forma mais rápida que você tem de fazer um movimento para fora é você estar entregando exatamente aquilo. Tem uma regra, aquela empresa tem os pilares de outra pessoa. Quem dita o dinheiro, o pilar ou a construção está ditando o lugar. Por isso que eu falo para vocês, se hoje você depende financeiramente de alguém, você não tem nenhum outro objetivo de alma agora, se não tiver se bancar e você poder. Porque se eu estiver usando o dinheiro do meu marido, da minha mãe, eu estou usando esta energia. Quem banca o rolê é que manda. E não é porque essa pessoa é mandona, é porque é a energia dela que está vindo para cá. Então, se você quer ser livre e fazer esses movimentos, você vai perceber que às vezes você vai arrumar 1, 2, 3 trabalhos e você vai começar a ganhar muito e aí não é aquilo ainda que você gostaria, mas só de você conseguir fazer esse movimento sem precisar do dinheiro de outra pessoa, dá um lugar de expansão, de liberdade, aí você faz mais e você faz mais. Por isso que a gente precisa ver em que lugar a gente está, tá? E aí nos relacionamentos, que lugar que você ocupa, observar se você carrega energia masculina ou feminina dentro do teu relacionamento, por que é que você não consegue confiar no teu parceiro. Quem quiser, tem um filme, pra vocês conhecerem um pouquinho a jornada do herói, do Ben Affleck. Peraí que eu vou tentar. Jogada de mestre? Não. Depois eu mando um print lá no grupo. Lá vocês vão conseguir ver a jornada de um herói, de um homem. E vocês se percebam que lá no filme, depois eu passo, tá? Mas só para vocês ficarem com os comentários. Vocês vão ver que a mulher dele ajuda ele como? Em nada. Só fala, vai dar certo, vai lá fazer. Ela não pega, ela não põe a mão. Vai ter uma hora que ele vai precisar ir ver o que ele tinha
sido arrogante com o pai, vai voltar para casa do pai, vai ter que aceitar um trabalho, qualquer trabalho, e depois que ele aceita com humildade qualquer trabalho, o movimento gigante chega. Então, o que eu quero dizer para vocês? Não fica buscando, às vezes vai chegar um trabalho que é aquele, e você vai fazer um movimento, e depois as outras coisas vão acontecer. Então, o movimento precisa acontecer. A jornada do herói tá bem aí para os homens, mas vocês vão conseguir ver essas fases arquetípicas entre você ser o arrogantão, que é o do seu sistema gigante, achando o máximo, aí você vai ver o desce de nariz, a gente tem que trabalhar a nossa humildade, a nossa pequenez diante do nosso sistema, e depois vai chegar isso. Porque isso já aconteceu comigo, tá? Olha só, quando eu tinha 19 anos... Ai, minha vida tem muitos causos. Eu casei, né, com 20, mas eu já namorava um tempo, só que eu não queria casar. Eu queria ter casa, porque era criança que não tinha casa, ficava nas casas por aí. E aí, eu lembro que uma vez eu briguei com a minha mãe e ela falava, filha, muito cedo, você não devia casar, continuar namorando. E vê como hoje, quando eu coloco lá no Instagram que lá, a minha mãe me liga e fala, tá descansando? Tá descansando? Se fosse um tempo lá atrás dessa minha petulância, eu ia falar, para de encher meu saco, deixa eu trabalhar, entendeu? Mas agora, essa fala da minha mãe vem com informação sistêmica, que não preciso fazer o que ela tá mandando, mas eu tô ouvindo o sopro do meu sistema. Aí lá atrás eu não ouvi, né? Minha mãe falou isso, eu nem pensei para investigar se eu queria, se eu não queria. E aí eu falei assim, não é porque o seu casamento não der certo que o meu não vai dar. Nariguda, peguei minhas coisas, casei. Só fiquei 9 meses, fui embora, anulei um casamento, tinha 500 pessoas na igreja e na festa. E para onde eu voltei? De narizinho para a casa da minha mãe. Então, esse trabalho sistêmico que eu trago para vocês é integrado mesmo, é de algo que eu vivi e que assim... Não temos como ser petulantes e maiores e querer ensinar ninguém do nosso sistema. Tá lá, ouve, observa, recebe. Se alguém pedir sua opinião, você dá, faz suas perguntas. Mas usa o seu sistema ancestral para você colher informação sobre as suas histórias. Quando eu vou lá, eu falo, e aí, mãe, que aconteceu isso? Aí aquilo. Então, eu tô dando a oportunidade da minha mãe falar. Eu tô dando a oportunidade de dar espaço para ela. E eu vou me colocando no meu lugar e as coisas vão chegando. O sucesso tem a cara da mãe, o dinheiro tem a cara da mãe. Vocês me desculpem, não tenho o que fazer. É o lugar do feminino, da abundância, do gerar vida, do gerar o invisível. E a gente pode rodar. Uma hora a gente vai ter que integrar isso nosso no coração, com a nossa mãe viva ou morta. Mas a informação tá aí. Porém, com o corpo é mais rápido, tá? Então, veja se você faz tudo, veja quem é vítima e algoz por aí, se você é a vítima ou se é o algoz. A vítima não prospera, tá bom? A prosperidade está do lado de quem doa, mas em doação em excesso, vocês já sabem o que é. Precisa encontrar equilíbrio, vira salvadora. Mas é muito mais fácil a salvadora ser próspera do que a boazinha, tá? A salvadora faz dinheiro, ela resolve, ela vai lá. Pode não ficar o dinheiro para ela por culpa, pode ela não aproveitar o prazer, pode, mas ela sabe fazer abundância e fazer a coisa acontecer. A boazinha não, ela precisa de ajuda, nunca deu para ela, é isso aí. Você precisa ver de que lado que você tá. Para qualquer lado que você estiver, você vai precisar de ações diferentes, tá? Lembrar que quem culpa tem culpa. Quanto mais passado, mais culpa. E quanto mais culpa, mais dívida financeira. Tá? Então, olha para as tuas dívidas e você vai ter que perguntar para você quem você acha que te deve. Minha mãe me deve, meu pai me deve, meu pai foi ruim, minha mãe não foi ausente, agora ela vai ter que viajar o mundo para vir cuidar aqui de mim, porque eu vou ter que promover doença para isso. Georgia tá aí? Não sei se ela tá aí. Eu tô usando o exemplo dela. Então, observa o que é que você culpa e que assim, agora a gente não tem mais pai nem mãe. Tudo que a gente precisar vai ter que partir de nós.
tá? E sim, aceitar esse acolhimento da mãe, todo esse processo, mas conversar com o teu corpo, que você não precisa mais promover, porque eu sou o nariz de rejeição, a quem tá com o nariz de rejeição não vai fazer o caminho de volta, mas o corpo precisa voltar, e ele vai fazer via doença. Tá? Eu sugiro para vocês a leitura da Jornada da Heroína. Eu também sugiro para vocês a leitura do livro Medo da Vida, e que fala lá muito claramente que quem quer ser maior que os pais vai abrir mão do prazer. Tá cheio de homem impotente, e quando eu faço trabalho sistêmico com eles aqui, as coisas se transformam. Então, mulheres que não conseguem sustentar o prazer, a dança, a alegria, toda essa coisa, estou sempre no drama, no choro, precisa acessar isso, tá?